importante a gente entender que um restaurante, um bar, a gestão ela é muito complexa, tá? Eu gosto de exemplificar que a gente tem dentro do próprio negócio uma indústria, que é onde a gente transforma as matérias-primas e aquela transformação vira um prato. E isso é complexo, a gestão de uma indústria é complexa. E nós temos uma loja de roupa, por exemplo, onde vende aqueles produtos, né, entrega, atendendo diretamente o cliente. Então são dois negócios em um. Então, por definição, a gente está lidando com um negócio complexo. Tanto é que a gente vê aí que a estatística de fechamento de empresas do setor ela é muito maior, né, do que outros setores da economia. Então, primeiro ponto, cenário complexo. Não é fácil, de fato, né, gerir um restaurante, né? O outro ponto, acho que é importante para reflexão também, é que eu não vejo, né, em soluções modulares a resolução de um problema complexo, né? O que vem a ser soluções modulares? Por exemplo, se você contratar consultorias setoriais específicas, então eu vou contratar uma consultoria de recursos humanos para organizar o meu negócio. Ele vai organizar em parte, ele não vai conseguir organizar o todo, certo? Por exemplo, uma prática que é fundamental para você envolver, motivar uma equipe é definir meta. Provavelmente o teu consultor de recursos humanos vai ter dificuldade em definir uma meta de CMV, por exemplo, ok? Então você não tem uma solução completa, você tem uma solução superficial, né? Então se você contrata um consultor de estratégia, ok, ele pode te direcionar a parte estratégica e os processos, né? Então esse é um outro problema, né? A princípio a gente tem um problema dela ser modular, certo? Modular, de repartir o negócio, ele é um negócio integrado. Se eu só corrijo partes desse sistema, eu não tenho a solução completa. Agora, né? Aí, para piorar a situação, né, algumas dessas consultorias, inclusive algumas que tentam tratar o todo, geralmente são consultorias de gestão, ok? Até porque o setor tem uma característica de não conseguir contratar vários consultores, né? Ele contrata em um, né, e quer a solução do todo. Então, esses consultores de gestão, eles tratam os problemas de maneira superficial, né? Então, por exemplo, algo que eu entendo que é fundamental, né? Se o consultor de gestão primeiramente, não trabalhar a cabeça do dono do negócio, para depois, por meio dessa quebra de crença aí, que porventura você trabalhou dentro da cabeça do dono, de que ele somente vai conseguir resultados por meio da equipe, e para isso ele precisa formar a equipe, treinar a equipe, para que depois os processos sejam corrigidos. Se você não trabalhar esse fluxo, líder trabalhado primeiramente, equipe envolvida, sendo capacitada, tendo suporte do líder, para que depois os processos sejam corrigidos, você não vai ter algo que lá na frente seja sólido, né? Se você diretamente atacar o processo, você provavelmente vai corrigir algum problema pontual de processo, mas aquele processo no outro dia ele já não vai estar sendo seguido. Então você precisa tratar o todo, né? Tratar o sistema como um todo, né? E nesse exemplo, por exemplo, tudo começa com o líder. Tá bonito, hein, cara? Dá pra trocar? Obrigado, cara. Cafezinho aqui em Portugal. Vou comer um cafezinho aqui, como a gente chama de tosta mista, né? E o café é um abatanado. Não me perguntem por que o abatanado, mas eu sempre peço um abatanado, que é um café com chávena cheia. O líder e o gestor, ele é o início de tudo, certo? Qual é a definição da gestão para mim? A definição do professor Falcone, né? Liderança, né? Primeiro, gestão é bater meta, ok? Então, a gente já vê que nos restaurantes possuem pouquíssimas metas. A meta é aquela meta de venda só, nada além disso. Então, eu não tenho gestão. Gestão não é vender. Gestão é um conjunto de práticas para que eu tenha, no final, um resultado, né, que não é só o resultado do lucro, mas eu tenho um resultado para o todo, para o grupo como um todo. Então, se eu tenho só venda, eu já tenho um problema.
E o que é o líder nesse papel? O líder é bater a meta com a equipe fazendo a coisa certa. Então, o início de tudo é eu ter uma boa liderança, eu ser um bom gestor. Então, se em um projeto de consultoria não há um olhar para o líder, aquilo passa a ser superficial, né? E eu vejo também, aí falando nessa questão de ser superficial, práticas rasas, né? Para eu corrigir, por exemplo, eu tenho um restaurante self-service, eu quero reduzir a sobra de produção, certo? Não é só eu estar olhando a sobra, que eu vi algumas indicações desse tipo de prática, olhar a sobra e entender que ao olhar aquilo vai reduzir. Olhar é importante, mas eu preciso ir a fundo desse processo. Eu preciso, por exemplo, implantar um processo de planejamento de produção. Um processo de planejamento de produção depende de várias práticas, dentre elas padronizar o teu cardápio, ter um bom processo de estimativa de demanda, enfim, certo? Eu preciso ir além, tá? Eu entendo que os restaurantes precisam de um passo a passo também de implantação, né? Ele tem que começar fazendo base, certo? Que é o que eu chamo da lei de Pareto, para depois evoluir para outras práticas, né? Tudo tem um início, né? No entanto, ele tem que lá no fim, né, ter o problema tratado na plenitude. E para isso ele precisa de fato de conhecimento. A gente tem uma solução do online, né? Porque nós temos empresários em vários locais, né? Nós temos empresários em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro e inclusive alguns na Europa, né? Onde a gente, por meio de um grupo, a gente consegue discutir os problemas aí, os reais problemas do setor, né? Que esses problemas eles são compartilhados por essa rede de empresários. E ali a gente, além de tratar esses problemas, eu consigo diretamente olhar para o negócio de cada um, né? Definir planos de ação individuais para cada um, inclusive olhar para os números de cada um, né? Ou seja, uma solução integrada, uma solução completa, onde eu consigo estar junto de você, junto do empresário do setor, para corrigir esses problemas aí que a gente identifica como sendo os mais críticos, sobretudo aqueles que impactam, né, no indicador de taxa de fechamento de empresas, que, ao meu ver, é o mais crítico, é o mais alarmante, né? Mais de 60% das empresas, por exemplo, no Brasil, do setor, fecham antes de 5 anos. Então, como, né, por meio da gestão, né, por meio de práticas, a gente consegue corrigir esse problema. Então, a consultoria online, eu estou junto desses empresários. Importante que por estar ouvindo problemas reais do dia a dia, o nosso método está sendo sempre desenvolvido, né? Muitas vezes o problema de né, a solução do problema de pode ser uma nova prática para a implantação de um outro empresário. Então, enfim, a gente tem essa solução que a gente vem tratando vários problemas aí do setor, né, e ajudando vários empresários aí ao longo dos últimos anos. Primeiro a gente forma um grupo de empresários. A gente tem um cuidado especial em não colocar concorrentes muito próximos, né? Mas como é uma solução, né, que vai para o Brasil inteiro, para Portugal, para países que falam a língua portuguesa, é muito difícil de você ter um concorrente ali próximo. Então a gente tem esse cuidado, né? Eu não vou, por exemplo, colocar no mesmo grupo, por exemplo, uma pizzaria que está no bairro de Moema, em São Paulo, com outra pizzaria no bairro de Moema, em São Paulo. Então essa é a primeira preocupação, tá? Nós nos reunimos semanalmente, então são aproximadamente 3 horas cada encontro. E nesse encontro eu vou direcionando, né, quais práticas o restaurante, o negócio do setor precisa implantar ao longo daquela semana. Cada semana gera assim, planos de ação práticos e ele tem uma semana para implantar. No início da próxima sessão, a gente discute, né, eventuais problemas que ocorreram para aquela implantação, dificuldades práticas que ele teve, né? E ao longo do caminho, né, a gente tem um canal direto de tirar dúvidas. Então a gente sana as dúvidas, eu vou estar interagindo diretamente com o empresário, nós vamos ter um canal direto, eu com o empresário, né, para a gente tratar de outros problemas. Em alguns encontros a gente tenta ter um prazo maior, dependendo do plano de ação que foi gerado. É importante entender que desde o início do projeto, a gente, por meio de um plano de ação organizado,
A gente constrói os números do seu negócio e eu vou interpretar esses números, porque esse é um balizamento importante para mim. Eu preciso conhecer o teu negócio, além da sua visão do seu negócio, eu preciso conhecer mais a fundo, tá? Então eu preciso conhecer os números do seu negócio, então o teu plano de ação, que vai ter algo específico para você, ele tem como base essa leitura dos números que eu fiz individualmente do teu negócio, tá? Enfim, é um processo simples, interativo, acessível aos empresários em geral, né? Um investimento em consultoria geralmente é um valor muito alto, né? Embora eu entenda que caiba também no bolso do empresário, mas esse é uma solução mais acessível, até porque a gente está tratando em grupo, né? Em termos de resultado, a gente tem resultados reais para compartilhar, né? Reduções de CMV da ordem superiores a 10 pontos percentuais, aumento de vendas superiores a 10%, enfim, tá? Eu entendo que por meio de práticas simples a gente consegue organizar o nosso negócio, melhorar os resultados, envolver a nossa equipe, e eu vou estar junto com você nessa solução, nessa jornada.